Você já sentiu que tem algo errado com o que mostram na televisão? Que as notícias parecem sempre ter um lado, que a mesma história muda dependendo do canal. Se você já desconfiou disso, então fique aqui comigo até o fim. Porque neste vídeo eu vou te mostrar a verdade por trás da mídia tradicional brasileira, uma verdade que eles escondem há décadas. E o pior, eles sabem que você está começando a perceber. Se eu fosse você, eu não sairia agora, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você consome informação. Pode explicar por que você anda tão confuso com tudo. Pode mostrar como, durante anos, usaram o poder da televisão para controlar, distorcer e manipular. E o mais importante, pode te libertar dessa teia invisível que prende milhões de brasileiros até hoje. Segundo um estudo do Instituto Reuters publicado em parceria com a Universidade de Oxford em 2023, o Brasil é um dos países com maior índice de desconfiança na mídia tradicional do mundo. Apenas 27% dos brasileiros afirmam confiar plenamente nas notícias que recebem da TV, e mais da metade considera que os canais de televisão escondem informações deliberadamente. Isso não é teoria, é estatística. Então a pergunta é: como chegamos até aqui? Como a mídia tradicional, que já foi símbolo de credibilidade, virou sinônimo de desconfiança? A resposta começa lá atrás, quando a televisão ainda era novidade e poucos tinham acesso à informação. Naquela época, quem tinha um canal de TV tinha o poder, não só de entreter, mas de moldar opiniões, controlar narrativas e até influenciar eleições. E durante muito tempo, isso funcionou. O povo assistia, acreditava, obedecia. O que passava no Jornal Nacional virava verdade absoluta. Um simples editorial mudava o humor do país. Um documentário com voz grave era suficiente para gerar pânico ou esperança. Era o tempo do monopólio da verdade. O tempo em que uma emissora decidia o que era certo, o que era errado e o que ninguém precisava saber. Só que esse poder corrompeu. E quando você tem o controle da narrativa por tempo demais, você começa a usar isso a seu favor. A mídia começou a escolher lados. Começou a ignorar fatos que não se encaixavam na sua agenda. Começou a transformar informação em espetáculo. Começou a alimentar medo, pânico e indignação, tudo em nome da audiência. E o mais grave, começou a tratar o público como massa manipulável. Como se ninguém percebesse os cortes, os silêncios, os enquadramentos. Mas o povo começou a acordar. Aos poucos, um vídeo no YouTube dizia: "Olha esse trecho que a TV cortou." Uma publicação nas redes comparava versões diferentes da mesma notícia. Um criador independente mostrava que o furo da grande mídia era só repetição de release, e a confiança começou a ruir, porque o brasileiro percebeu que a mídia tradicional tem donos, tem interesses, tem limites. Você sabia que boa parte dos grandes veículos brasileiros pertence a famílias específicas? Que decisões editoriais passam por conselhos políticos e econômicos antes de ir ao ar? Que muitas vezes, o que você assiste não é o que aconteceu, mas o que convém ser contado. Isso não é exagero, é estrutura, é sistema, e durante muito tempo ninguém questionava, porque não havia outro lugar para buscar a verdade. Só que agora há. Agora você pode ver a coletiva completa, sem edição, pode comparar discursos, pode buscar a fonte original, pode assistir a um especialista real e não a um comentarista pago, pode formar sua própria opinião. E isso a mídia tradicional nunca quis, porque uma população informada de verdade é perigosa para quem lucra com a confusão. Quer um exemplo claro? Lembra das manchetes durante a pandemia? Em um canal, o caos absoluto. Em outro, a calmaria forçada. Em outro, uma guerra política. O mesmo fato. 3 versões, 3 verdades ou 3 manipulações. A mídia tradicional aprendeu a jogar com a emoção do povo, a usar palavras como colapso, explosão, crise para capturar a atenção. Mas a atenção baseada no medo não constrói verdade, ela constrói dependência. E é isso que eles fizeram, criaram uma audiência dependente de susto, de revolta, de indignação constante. Mas o povo cansou, o povo começou a querer contexto, quis ouvir o outro lado, quis ver o que não passava no jornal, e começou a buscar fora, nos canais pequenos, nos vídeos mal gravados, mas sinceros, nos podcasts independentes, nos comentários dos outros usuários, porque no fundo o brasileiro quer entender, não ser doutrinado, quer pensar, não apenas reagir, e é por isso que tantos estão desligando a TV, não por falta de costume, mas por falta de respeito, porque ninguém aguenta mais ser tratado como idiota.
porque quando você começa a perceber os cortes, os silêncios, os enquadramentos forçados, é impossível voltar atrás. Você começa a assistir tudo com outro olhar, e aí o encanto acaba. Você já notou como a mídia tradicional tenta desqualificar todo mundo que pensa diferente? Ah, é teoria da conspiração. Ah, é fake news. Ah, é canal do WhatsApp. Tudo isso sem rebater com fatos, só com desprezo. Eles não querem debater, eles querem calar, porque sabem que num debate aberto perdem, porque o povo hoje tem acesso à informação bruta. Pode comparar, pode checar, pode gravar, pode compartilhar. E isso tirou da mídia o monopólio do discurso. E agora que perderam o controle, tentam se reposicionar, criam perfis jovens nas redes, tentam parecer descontraídos. Mas a linguagem é forçada, o conteúdo ainda vem com a mesma linha editorial. E o povo sente, porque não é sobre onde se publica, é sobre como se fala, sobre de quem se fala, e principalmente sobre quem se cala. Você percebe isso quando assiste a uma entrevista ao vivo e depois vê o resumo na TV. O que foi deixado de fora? O que foi editado? O que foi exagerado? Você começa a enxergar a mão invisível por trás do conteúdo. E aí entende que a mídia tradicional não está interessada em te informar, está interessada em te moldar. Isso pode parecer duro, mas é libertador, porque a partir do momento em que você entende que existe uma agenda, você começa a questionar, começa a ir além, começa a construir seu próprio olhar. E isso é o que eles nunca quiseram, porque uma população crítica não é mais massa, é indivíduo, é agente, é voz ativa. Hoje o brasileiro está descobrindo que a mídia tradicional não é neutra, que por trás de um jornal pode haver um grupo político, por trás de uma novela, uma mensagem subliminar, por trás de um silêncio, um interesse. E isso muda tudo, porque quando a confiança se quebra, não há vinheta, apresentador ou cenário bonito que recupere. A verdade é que estamos vivendo uma transição. A velha mídia está tentando sobreviver em um mundo que exige transparência, velocidade e diálogo, mas ela ainda opera com filtros, scripts e dogmas. Enquanto isso, o povo quer outra coisa. Quer pluralidade, quer fonte primária, quer debate real, quer verdade crua, mesmo que doa. E se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque também sente isso. Porque também já percebeu que algo não bate, que há uma distorção, que há um controle. E a boa notícia é, agora você pode escapar, pode buscar mais, pode ouvir todos os lados, pode decidir por conta própria. Ah, e claro, curta, compartilhe e se inscreva. Não para inflar número, mas para manter essa conversa viva. Uma conversa que a velha mídia tentou calar, mas você está ajudando a manter de pé.